E hoje eu quero me focar aqui, antes de nós termos alguns alvos de oração, eu quero deixar o tema de hoje comunicado para vocês. O tema de hoje é muito delicioso para falar, para pensar, tem tudo a ver com o nosso tempo de oração aqui, que é lembrar as promessas de Deus. Lembrar as promessas de Deus. E eu quero começar introduzir esse tema com um texto que eu queria que você abrisse comigo, livro de Josué, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 43 até o 45. Josué 21, 43 até o 45. Diz assim o registro das Escrituras: dessa maneira deu o Senhor à casa de Israel, a Israel, toda a terra que jurara dar a seus pais. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto juraram a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. E o verso 45 é fantástico, eu tenho ele memorizado já há alguns anos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu queria que você confessasse esse verso comigo, mesmo que a sua versão seja diferente da minha, por favor. Josué 21, 45. Vamos lá? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então esse texto é um texto para mim que já o tema que eu quero comentar com vocês hoje é lembrar as promessas de Deus. E esse texto, por muitas vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes, ele me levantou em momentos de crise, em momentos de pressão, em momentos de incerteza, em momentos de insegurança, em momentos de medo, em momentos de temor em relação ao futuro, em relação ao amanhã. O Espírito Santo, porque quando você armazena a palavra dentro do seu coração, você está dando arma para o Espírito Santo. A palavra de Deus, diz Efésios capítulo 6, é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, para que o Espírito Santo use a arma que ele tem, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você tem que fazer a sua parte. O mínimo você tem que fazer. Você tem que ter a palavra armazenada no seu coração, porque senão ele vai lembrar você do quê? Se você não registrou aquilo, se você não tem aquilo armazenado no seu coração, quando vier a tribulação, quando vier a necessidade, quando vier a pressão, você não terá subsídio, não terá combustível para enfrentar aquilo. Tem uma musiquinha de fundo aí, né? Gostosa? É. Parou. Então, é muito importante, e isso está dentro do tema que eu quero tratar com vocês hoje, de você e eu termos a palavra de Deus e as promessas de Deus memorizadas. Não basta você ler as Escrituras. Tem muita gente que leu a Bíblia já 2, 3 vezes, mas não é capaz de nem mencionar uma promessa de Deus memorizada, e quando tem as adversidades na sua vida, nem lembra da palavra, porque a Bíblia, meus irmãos, não é para ser lida. Não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. A Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser meditada, é para ser memorizada, é para ser interiorizada, é para ser colocada no coração. Romanos 10:8 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Boca e coração.
A palavra, esta é a palavra da fé que pregamos: se com tua boca confessares, com o teu coração creres, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então, eu estou assim, muito desafiado como nunca tive na minha vida, em memorizar a palavra, em decorar a palavra, em meditar na palavra, em me encher da palavra. Eu estou vivendo como se eu fosse um novo convertido, porque quando eu comecei a minha carreira cristã, o primeiro capítulo que eu decorei da Bíblia foi Romanos capítulo 6. Eu transcrevi ele com manuscrito para eu memorizar a palavra, e eu confessava ela diariamente. Aquilo me libertou do pecado, me libertou do meu passado, me libertou de tudo, me libertou. Porque, gente, não é tomando pílula que você vai alcançar alguma coisa. Nós ficamos buscando fórmulas mágicas, e não existem. Volto a citar o A.W. Tozer, que dizia que Deus não se dobrou à nossa nervosa pressa. Qualquer que quer conhecer a Deus tem que gastar com Ele tempo. Nós não queremos gastar tempo com Deus, nós não queremos gastar tempo com a palavra. Me dá assim uma vergonha alheia, desculpa dizer para vocês aqui, quando versículos tão conhecidos no mundo cristão, que te pede para alguém citar publicamente, o cara não sabe. Ou não parar. Então nós precisamos interiorizar a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos decorar a palavra de Deus, e mais que decorar, meditar e aplicar na nossa vida. Então esse texto está dizendo isso. É um memorial tremendo, que, como eu estava dizendo para o Donizete, para Regina agora ali, né? Quando a gente olha esses textos da palavra, a gente olha a história já concluída. Quando Moisés foi escrevendo, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi fazendo como que um diário. Imagina guiando 1 milhão de judeus e ainda registrando tudo isso. Ele não sabia que isso ia virar Bíblia. Ele não sabia que Deus ia preservar isto, e isto ia ser consolo e esperança para milhões de pessoas em gerações. Então imagine a riqueza disso. Então é importante eu e você registrarmos as coisas. Volto a dizer, ele não tinha noção que eu vou marcar meu nome na história, eu vou escrever aí, alguém por favor vai anotando, vai gravando, que nem o Valdir está fazendo aqui hoje. Não tinha isso. Ele sentava numa hora do dia lá e falava: bom, deixa eu registrar o que aconteceu aqui hoje, o que Deus falou, o que aconteceu, o que a multiplicação dos pães, o que Miriam falou. Ele fazia um registro. Não sei como é que ele fez isso, mas ele fez um trabalho hercúleo. Se ele fizesse só isso, já era grande. Então isso trouxe memorial. E aqui é um momento só da história, para colocar vocês todos na mesma página. É um momento que o povo de Israel saiu do Egito, Moisés já havia morrido, Josué assumiu o lugar dele com a missão de levar esse povo para a terra prometida, para Canaã. É a linha do tempo que eu estou passando para você. Nesta caminhada, aqueles que não creram na palavra morreram no deserto. Porque quem não crê na palavra acaba morrendo no deserto. O deserto acontece para todos. Uns sobrevivem, outros não. Quem sobrevive? Quem tem a palavra de Deus, quem tem o maná diário na sua vida. Porque o deserto vai acontecer a todos. Então teve uma geração que morreu no deserto, porque não creu, não obedeceu, murmurou, chiou, reclamou, e teve uma geração nova que abraçou a causa e chegou. Aqui então é Josué que assume este bastão, esta liderança, e ele faz esse registro olhando para trás. Isto que eu queria ler de novo para fazer uma aplicação com você nesta noite. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Deus havia prometido, ele cumpriu. É isso que Josué está deixando de registro aqui. Olha, lembra as promessas que Deus havia feito lá atrás? Ele cumpriu, ele deu a terra. Aí no verso 44 diz: o Senhor lhes deu repouso em redor. Quer dizer, todos os inimigos que eles tinham
Quando eles foram entrar nessa terra, tinha 7 inimigos terríveis lá que eles precisavam vencer. Eles venceram a todos. E aqui é o momento momento do repouso, a conquista, a bandeira enfincada no chão, território conquistado. Então é isso que Josué está dizendo: olha, Deus deu a eles repouso em redor, segundo tudo quanto jurara. De novo a expressão, no outro verso ele falou: olha, o Senhor cumpriu, o Senhor deu a terra conforme jurara. Aqui o Senhor deu o repouso segundo tudo quanto jurara. Nenhum dos inimigos resistiu diante deles, porque Deus havia prometido várias vezes. E no verso 45 ele chama a atenção para nós de algo tremendo: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Partindo dessa premissa, eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia diz, Romanos 2,11, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Se Ele cumpriu todas as promessas dele em relação ao povo de Israel, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem dado a você. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não vai cumprir no seu tempo, não vai fazer do seu jeito, mas fique tranquilo que Romanos 12,2 que diz que quando nós temos uma mente renovada, a gente consegue descobrir, a gente consegue descansar no fato de que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando você medita na palavra de Deus, segundo Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, você vai descobrir que tudo quanto Deus faz, Ele faz formoso, belo no seu devido tempo. Então fique tranquilo, porque Deus sabe o melhor tempo, a melhor estação para as coisas acontecerem, a melhor forma de fazer, o melhor jeito. Porque Jeremias 29,11 diz que é Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e nunca de mal, para nos dar o fim que esperais. E 1 Coríntios 2,9 diz que as coisas que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiram ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para você. Então relaxa, que a maneira que o barquinho que você fez para Jesus chegar, Ele não vai chegar para esse barquinho. Ele vai chegar andando sobre as águas. Não fica fazendo barquinho para Jesus, não perca tempo com isso. Senhor, faz desse jeito, faz desse tempo. Não. Agora, olhando para trás, olhando para o histórico de Deus, olhando para o score. Score é uma palavra hoje usada para mostrar a credibilidade de um CPF para comprar coisa e ter crédito. Olhando para o score de Deus, você não vai encontrar nenhuma falha, nenhuma palavra que Deus falou deixou de se cumprir, porque Números 23:19 diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele falado alguma coisa, Ele vai cumprir. Então Ele é fiel. Então, quando eu olho para esse texto, eu tranquilizo o meu coração. E hoje eu quero ensinar algo muito prático para vocês. E nós vamos fazer uma prática aqui muito simples e poderosa desse negócio de lembrar as promessas de Deus. Porque nós estamos nos perdendo, meus irmãos, em coisa tão besta, tão pequena. Nós estamos nos enrolando com coisas tão pequenas que nós já devíamos ser mestres em muitas coisas. Nós estamos ainda perdidos, porque nós não notamos a simplicidade da palavra. A gente fica sempre procurando uma coisa mais complexa, e não tem complexidade nisso. Aliás, a fé, sempre quando Deus te pede alguma coisa que vai demandar fé de você e não capacidade, aquilo é mais simples, mais fácil de você fazer do que aquilo que você tinha pensado que teria que fazer. Vou dar um exemplo para você. Deus, quando nos pede as coisas que exigem fé, aquilo é muito mais fácil, é muito mais simples do que a maneira que você teria para resolver aquilo. Exemplo clássico das Escrituras: a viúva dos tempos de Eliseu. O marido morre, deixa uma dívida para ela enorme. Os credores chegam lá para cobrá-la. Não tem dinheiro, vou levar você e seus filhos como escravo.
Ela ficou quebrando a cabeça, como é que eu vou fazer para resolver isso? Foi ao homem de Deus. O homem de Deus consulta a Deus e dá para ela uma direção divina. Vá para suas vizinhas, pegue vasilhas emprestadas, não poucas, quantas puderem. Pega o azeite que você tem lá, o pouquinho que você tem, com o pouco que você tem, consagra a Deus o que você tem e começa. Era difícil ela fazer isso? Não. O que era difícil ela fazer? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou pagar isso? Eu vou lá fazer um parcelamento. Olha, eu pago o senhor em 100 meses. Ela ia se desgastar 100 meses. Ela só obedeceu a uma palavra que exigiu dela fé. Então grave isto. Isso é um ouro que eu aprendi há pouco tempo. Todas as coisas que Deus pedir para você, que exigir fé, será muito simples. Não terá complicação nenhuma. Vou dar outro exemplo na vida financeira. Deus diz na sua palavra: pegue o que me pertence, não me roube, por favor. Pegue apenas 10% da sua renda, consagra-me, devolve aquilo que me pertence, porque eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar sobre vocês uma bênção tal que dela virá a maior abastança, e todas as nações vão olhar para vocês e vão falar assim: o que povo bem-aventurado! Consagra a Deus aquilo que me pertence. Consagra a Deus. Então nós fazemos só isto. E quando nós fazemos só isto, Deus protege o que nós temos e multiplica aquilo que nós damos. Multiplica na sua mão, multiplica na obra de Deus, e a coisa flui. Então as coisas de Deus são simples, e por isso que nós precisamos quando olhar para trás, olhar dizendo: Senhor, a tua palavra, nenhuma das boas palavras, nenhuma das promessas de Deus é fiel às suas promessas. Salmo 138, abra comigo lá, por favor. Quero que você leia comigo, para você gravar isso aí e marcar na sua Bíblia. Salmo 138. Isso aqui é tremendo. Salmo 138. O título do salmo é Graças a Deus por sua fidelidade. O salmo de Davi, ele diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e por causa da tua verdade. Da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Alguém tem uma versão diferente desse verso 2 aí para ler para nós, por favor? Uma mensagem, uma nova tradução de linguagem de hoje. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o teu santo templo, e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as suas promessas estão acima de tudo. Então, o conceito aqui é o seguinte: tem uma outra versão que acho que é a versão corrigida assim: engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Então veja, quando Deus, esse texto diz o seguinte: o nome, a palavra e o nome estão misturados. Vou dar um exemplo para você. Se eu fizer uma promessa para você, e se eu tiver credibilidade com você, você vai acreditar. Você vai acreditar. Não, o Osmar disse que ele viria, ele vai vir. Aconteceu alguma coisa, mas ele não justificou no WhatsApp ainda, porque ele costuma justificar também. Então ele deve estar guiando. Mas ele vai chegar, ele prometeu, ele vai chegar. Se eu tiver credibilidade com você, você vai acreditar em mim. E outra coisa, se eu der uma palavra para vocês, eu disse, por exemplo, de púlpito domingo que eu ia estar aqui todas as noites. Eu vou estar. Só se eu morrer, ou Jesus voltar e a gente se encontra no céu aí. Mas por que eu faço isso? Por que quando eu dou uma palavra eu quero cumpri-la? Por que, Bárbara? Por que quando você dá uma palavra você procura cumpri-la?
Quer ser fiel. Porque está em jogo o quê? A minha reputação, o meu nome. Então eu quando empenho uma palavra, eu fico maluco. Eu tenho que lembrar, eu tenho que anotar, que eu não posso esquecer daquilo. Agora, se eu e você somos assim, se você quando empenha uma palavra, você luta e você faz todo o esforço necessário, toma todos os cuidados necessários para cumprir a sua palavra, porque na sua palavra está empenhado o teu nome. Porque quando você dá uma palavra, você está dizendo, o meu nome está nesse negócio aí, ó. Imagine Deus. Esse para mim é a interpretação desse texto. Ele engrandece a sua palavra acima de todo o seu nome. Se ele dá uma palavra, ele vai cumprir. Jeremias 1,12 diz assim, Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que é que você vê? Conversando com Jeremias, ele falou assim, eu vejo uma vara com uma amendoeira. É um simbolismo que até para nós não tem muito a ver, mas no contexto isso tinha muito a ver. Aí Deus disse para ele assim, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. O que é velar? Velar vem de velório. Velar. O que se faz no velório? Além de tomar café, passar frio e tudo mais, chorar, mas você fica lá velando. Velar é vigiar. Imagina se vai todo mundo no velório lá, ó, o corpo está aí, vamos dormir, gente. Não, ninguém faz isso em velório. Se uns vão descansar, outros ficam lá velando. O que é velando? É vigiando. É lembrando daquele momento, é lembrando daquela pessoa. Semana faleceu a mãe da Kátia, do pastor Marcos, nós fomos lá no velório. Eu e minha esposa, a Renata passou lá também. E o que estava lá acontecendo? Estavam velando. A gente via lá, falava da dona Vera, lembrava de coisas dela, estava velando. Então, Deus, quando fala algo, você pode dormir sossegado. Você não precisa ficar preocupado se ele vai cumprir ou não a palavra dele. Ele vai cumprir. Ah, mas se ele falhar, não vai falhar. Ele já teve muita chance de falhar. Não falhou até hoje e não falhará. Por isso que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E no texto que nosso livro que nós estamos estudando, o capítulo 7, é lembrando, né? E o Bill Johnson faz o seguinte comentário, que as promessas de Deus, elas são como o leme de um navio. Revê-las define a nossa direção para toda a vida. A promessa de Deus é como um leme de um navio. O que o leme do navio faz? Ele aponta para a direção. Então, o conceito bem resumido mesmo desse capítulo 7, que eu recomendo você ler ele na íntegra, se você não fez ainda, é que quando você recebe uma promessa de Deus, e eu já tenho esse hábito, estou reforçando agora aqui, com esta, refrescando a minha memória disso, mas eu sempre fiz isso, eu sempre registrei as palavras que Deus me falou, as palavras proféticas que Deus me enviou. E quando eu falo palavras proféticas, tem dois tipos de palavras proféticas que é comum Deus usar na nossa vida. Uma delas é Deus revelar para alguém algo que está já no nosso coração, que Ele colocou, porque a palavra profética não é uma coisa inusitada que você nunca pensou naquilo. Oh, nunca pensei, meu Deus, não. Deus já colocou aquilo e Deus usa alguém que não sabia daquilo, divinamente inspirado, para dizer para você, olha, então, aquele sonho que você tem no seu coração, Deus mandou dizer para você que agora não é tempo. Aguarde, no tempo certo. Está aquele choque assim, mas por que ele faz isso? Porque ele está, é o leme, ele está te conduzindo. Deus está percebendo que você está para dar um passo errado, Ele fala, então, não é o tempo, aguarde mais um pouco. Então Deus vai dando as palavras proféticas, conforme nós ouvimos lá do Ed Liu, elas têm duas finalidades. A profecia mais comum encoraja, consola e edifica, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 14:3. Aquele que profetiza o faz para encorajamento, edificação e consolo. E o outro nível de palavra profética que só os profetas do dom profético têm essa capacidade, ela dá norte.
ela orienta, ela dá direção, ela mostra tempo. E eu já vi algumas coisas assim muito pontuais. Já vi profetada também que não deu em nada, já vi. 30 anos de jornada, já vi algumas coisinhas nessa vida, mas já vi algumas coisas muito assertivas que a pessoa falou da parte de Deus mesmo. Agora, quando a outra maneira de Deus falar conosco, e aí é individual, e aí que é maravilhoso, é você se debruçar sobre esse livro, buscar a Deus, meditar nele e dizer assim: Espírito Santo, eu tenho essa decisão para tomar, eu não quero ouvir ninguém, quero ouvir de Ti, quero ouvir a Tua palavra, fala comigo, mas não fica caçando. Judas se enforcou, vá você e faz o mesmo, aí dá errado. Então é você no contexto. Eu vou dar um exemplo para você aqui. No contexto da palavra, você vai e as coisas acontecem de maneira suave. Vou dar um exemplo para você de algo que nós fizemos que envolve a todos nós. Quando nós estávamos ainda lá na Santa Cruz, que eu retomei aqui a liderança da comunidade da Graça Zona Sul, começamos a procurar um espaço maior para nós mudarmos e tudo mais, e eu estava só na base da pesquisa ainda. Aí um dia eu separei um tempo de jejum, de oração, falei: Senhor, eu sei que esse passo, conhecendo um pouco da história de outras pessoas, eu sei que esse passo, se ele for dado na hora errada, vai sobrar para mim e vai sobrar para todo mundo, porque quando o líder erra, só para todo mundo. Então, Senhor, eu preciso de uma palavra, para embasar minha fé nesse negócio, para que quando tiver a pressão, porque quando Deus dá uma promessa, uma palavra, não significa que vai dar tudo certo, como eu preguei aqui esses dias. Não vai ter intercorrência no meio do caminho. Você pega o voo daqui para Los Angeles, 12 horas de voo, no meio do caminho vai ter uma turbulência em algum momento. Então, nem tudo vai redondinho. Então você tem que estar preparado para a turbulência. E aí é que a promessa de Deus nos sustenta. Naquela oportunidade, Deus me deu uma promessa. Eu estava lá na comunidade no domingo de manhã orando, não sei que alguém pregou lá e tinha um tempo de oração, e Deus falou muito claramente ao meu coração. Como é que Deus falou, Osmar? Ele veio assim: Osmar. Não, ele falou com aquela palavra que eu tinha armazenado no coração, memorizado já. Ele trouxe Isaías 54:2. Amplia o lugar da tua tenda, remove as cortinas da tua habitação, porque transbordarás. Não impeça, amplia. É momento de ampliar. Aí, meu amigo, eu saí com toda a coragem. No meio desse 1 ano e 9 meses que nós estamos aqui, tivemos várias aventura, né, meu parceiro de aventura aí, Rogério, vários momentos que nós paramos aqui, sentamos ali: Jesus, como é que nós vamos fazer? Os perrengues vieram, mas eu estava embasado na palavra, e nós construímos um projeto de expansão aqui, cuja palavra rema, a palavra específica era esta, e todas as vezes eu confessava essa palavra, meu coração se enchia de fé, e as coisas estão indo e só estão começando. Então, quando Deus te dá uma palavra, você tem que registrar esta palavra. Então, a palavra profética, a promessa de Deus, quando você buscar a Deus, Ele vai revelar ao seu coração. Esse tipo de palavra é o que nós chamamos de palavra rema, porque na Bíblia, a Bíblia toda é o Logos de Deus. O que é o Logos? A palavra geral, tudo que está aqui. A palavra rema é quando aquele versículo, você está meditando nele, aquilo aquece, parece que ele salta assim da Bíblia, e é a resposta para o seu coração. Eu tenho uma coleção delas. O tempo não permite de eu ficar falando aqui, mas eu tenho uma coleção delas. Mas o que eu faço com isso? E o que eu recomendo você fazer de prática? É você registrar isso. Porque nos momentos que você precisar, no momento que você passar por necessidades, você vai pegar essas promessas e vai: Senhor, eu estou embasado nesta palavra aqui, eu estou esperando nesta palavra,
eu estou aguardando em ti, Senhor, faze conforme tu falastes. Muitas vezes eu disse para Deus: Senhor, eu dei esse passo em cima da tua palavra, não me deixe sozinho nesse negócio não, vamos lá. Senhor, não tem recurso, estão dizendo, falar em recurso, chegou as maquininhas aí já, aí chegou o milagre aí. Então, não tem, Senhor, vamos, e Deus foi movendo, porque Deus se move, quando Ele dá uma palavra, Ele cumpre. Então eu quero incentivar você a nesta noite pensar sobre isto, analisar isto, intensificar seu tempo com Deus. E eu sei que esta igreja, depois do domingo, será outra, porque o compromisso que vocês assumiram com Deus, com você e comigo, vai mudar a sua vida. Amém. Compromisso de primícias para com Deus. Porque eu falava com um pastor amigo meu esses dias, eu dizia para ele: eu estou alarmado com a falta de vida devocional dos crentes. Os caras estão fazendo da igreja e do cristianismo uma religião das piores. Das piores. Eles abastecem da palavra, muitos deles, no domingo. Quando vem. Quando dá tudo certo, não chega numa visita em casa, não chove, não faz calor, não faz frio. Tem que ser aquela temperatura assim, né? 22 graus e meio. Não pode ser 24, que senão já calor. 19, meu Deus, quem que sai com esse frio? Vou ficar doente. Sai confessando assim, né? Se eu sair, eu vou contrair uma gripe que vai virar uma pneumonia, que pode me levar para a morte. Ok, tens o que dizes, né? Então, mas um número gigante de crentes que não tem vida com Deus. Não sei que cristianismo é esse. Então, por isso que eu estou, sim, incentivando você, desafiando você a ter vida com Deus. Se você esperar que eu faça milagre na sua vida, você vai se desesperar, você vai achar eu o pior milagreiro deste mundo. Que o milagre é provocado por você e por mim, quando nós diariamente, em concordância com Deus e a sua palavra, nós nos debruçamos na palavra, meditamos na palavra. Não é aquela leitura, né, dinâmica, mas você sai com um versículo dali, você anota aquele versículo, você passa para outros, você abençoa outros. Eu faço isso. Às vezes eu até faço menos para não sobrecarregar o WhatsApp da galera aí, né? Mas eu fico maluco quando eu descubro um negócio de manhã. Eu fico, meu pai, eu vou mandando para a turma, põe no grupo e tal. Tenho procurado fazer isso porque me abençoa demais e ajuda a mim a memorizar e a guardar aquilo. Então eu quero desafiar você a lembrar-se das promessas de Deus, porque nenhuma das boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel deixou de se cumprir. As promessas que Ele deu a você, Ele vai cumprir todas. Então registre e tome aquela palavra e medite nela. E o último texto que eu quero ler com você, se você puder ficar em pé, mais parecido, para a gente orar. Olha só que tremendo. Só quero ler para você e a gente vai ter um tempo de oração. É Malaquias capítulo 3. Malaquias, o último livro lá do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3. Diz assim: versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor, naquele dia que prepararei
poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem um memorial diante de Deus. O memorial que tem diante de Deus são cada palavra que Ele empenhou. Cada palavra que Ele empenhou a você tem um memorial diante dele. E nesse memorial também tem as palavras que eu e você falamos. Veja só, palavras, preste muita atenção nisso. Diante de Deus tem um memorial com as palavras que Ele empenhou para o Alisson. Todo dia ele vai lá e vela para aquela palavra para cumprir. Aí ele fica olhando para o Alisson e fica analisando e fica pensando assim: deixa eu ver se já é tempo de eu cumprir. Deixa eu ver se já é tempo de eu dar para o Alisson o que ele me pediu. Eu quero dar para ele. Deixa eu ver se ele já está pronto. Aí ele olha para o Alisson, ele analisa o Alisson um pouquinho, manda os anjos lá pegar umas informações. Aí os anjos vêm e falam assim: então, achamos que ainda ele não está preparado para o senhor dar isso para ele. Ah, então tá. Ele guarda lá e não dá. Por que ele não dá? Porque se ele der no tempo errado, ele vai estragar o Alisson. Eu aprendi a guiar carro com 12 anos. Morava no interior. Quando ele tinha para o sítio, eu não via a hora de ir para o sítio. Meu pai tinha um Opalão 79. Era uma delícia, com uma almofada assim que eu era pequenininho. Ele me ensinou a guiar com 12 anos. Com 15 eu queria um carro. Se ele tivesse condição na época, ele não daria. Por quê? Porque eu não estava preparado, eu não estava habilitado para. Talvez o que eu estou falando aqui é endereçado a alguém hoje aqui, que eu não sei quem é. Talvez Deus não deu algumas coisas para você porque não é o tema. Você não está habilitado para receber isso ainda. Não fique triste, porque teu pai te ama. O nosso pai nos ama. Eclesiastes 3,14 diz que tudo quanto ele faz belo, formoso, completo, inteiro no seu devido tempo. Então, diante de Deus está o memorial, a promessa dele e aquilo que eu e você andamos falando, que ele analise também. Se você andou soltando ao ar, lançando sementes de palavras negativas, palavras de incredulidade, palavras de murmuração, ele vai falar: não, segura um pouquinho mais, vamos esperar ele estar preparado. Vou levar ele a arrepender-se dessas palavras que ele falou, porque ele está fazendo uma semeadura, que se eu botar essa semente junto aqui, uma coisa vai competir com a outra. Então, Espírito Santo, vai lá e convence ele para que ele arranque essa semente que ele plantou. Aí o Espírito Santo vem, convence você vai, arranca as sementes. Aí ele fala assim: então Espírito Santo, coloca na mente dele palavras, novas palavras para ele lançar. Aí você vai lá. Aí quando essas coisas se cooperam, concorrem a favor, não contra, aí é tempo de florescer. Então eu queria que você fechasse suas olhos nesse momento. O que é que Deus falou com você? Faça essa pergunta. Depois nós vamos uma dinâmica prática aqui de oração uns com os outros. O que é que Deus falou com você? O que é que coube a você nesta noite? O que é que o Espírito Santo falou com você?
sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado